Graça e paz, queridos! Como vocês estão? Ó a surpresa aí, sou eu, viu? Como estão todos com esse calor abençoado? Se aqui em São Paulo tá quente, imagina aí no Rio de Janeiro, hein? Mas Deus é bom e isso é que faz com que a gente seja cada vez mais feliz, porque Deus é bom e o Senhor tem nos guardado, amém? Vamos entrar lá no nosso... Deixa eu acessar aqui, porque a gente agora vai... Antes de começar, nós vamos compartilhar para convocar todo mundo para vir estar conosco nessa live, tá? Vamos compartilhar aqui, que eu quero ver quem já está online, quem está entrando. Eu vou compartilhar aqui, ó, peraí. Naquele aviãozinho que tem... Você pode compartilhar e você começa a compartilhar ali com as irmãs. Cadê o grupo da EBD também? Ó. Pronto, compartilhei aqui com todos. Já estamos ligadinhos online aqui, todos juntos. E agora eu me apresento. Somos a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, da Taquara, Rio de Janeiro, que fica ali na rua Godofredo Viana, número 500. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você está nos assistindo pela primeira vez, ou se vai nos assistir mais tarde, ou qualquer dia que você possa nos assistir, Deus te abençoe e seja muito bem-vindo à nossa live. E convido a você a estar presente na nossa igreja também. Depois de terminar a mensagem, eu vou deixar todos os avisos, que tem avisos especiais. Nosso culto nesse domingo, em especial domingo de carnaval, vai ser durante o horário da manhã. E aí eu vou dizer com você, com mais calma, tá? Todos os avisos para que você possa estar junto conosco em comunhão. Amém? Eu sou Patrícia Figueiredo e que Deus abençoe muito a sua vida. Sou membro da Igreja Nova Jerusalém de Taquara, tá? Moro aqui em São Paulo, mas sou membro da igreja, que é a nossa igreja. Graças a Deus que a igreja do Senhor, ela não é vinculada a placas ou rótulos, né? Nós somos um corpo em Cristo Jesus e somos todos do reino de Deus. Amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa live. Se eu já me apresentei, já falei da igreja, já dei o endereço para você poder dando tempo para você compartilhar, chamar os familiares, amigos, irmãos em Cristo, amigos seus, mesmo que não sejam evangélicos, estejam todos juntos, que um tempo que a gente está vivendo, um tempo onde a gente está vivendo, a gente vive com medo, a gente vive refém da violência, a gente vive refém de tantas coisas, e a gente vai falar sobre amor, sobre comunhão, sobre estar junto, sobre sermos um em Cristo Jesus, porque o Evangelho nos torna um em Cristo Jesus. É isso que a gente vai estar falando hoje, tá, queridos? Então vamos começar. Abre a sua Bíblia, a gente vai estar falando hoje muito lá no Novo Testamento, tá? Então a gente vai estar falando dentro das cartas de Paulo, a gente vai estar dando um passeio no Evangelho de João, para a gente falar sobre esse corpo maravilhoso que é a igreja, tá? Começando em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz: não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo?
Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de madeira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Esse texto de Coríntios, capítulo 12, verso 20, do verso 12 ao 27, é um texto, eu sou apaixonada por esse texto. E esse texto já é uma pregação. Esse texto, por ele só, ele já diz muita coisa. Por ele só, ele já mostra o que é ser igreja. Por ele só, ele já nos mostra uma comunhão e algo muito especial da parte de Deus. Esse texto, ele nos mostra várias camadas que nós precisamos romper para conseguirmos chegar ao reino do Senhor. Esse texto nos mostra quão admirável é o corpo de Cristo trabalhando em unidade. Esse texto ele traz o crescimento da igreja em unidade. E é isso que é muito importante. Então esse texto já começa, Paulo, ele dá uma importância sobre a comunhão. Paulo, ele abre um leque sobre a comunhão. E depois, no final, eu vou reler esse texto para vocês. E aí o Cadu leu aqui no início, mas a gente vai ler você se colocando dentro desse texto, como se Cristo estivesse conversando com você. Como se Cristo estivesse sentado com você e te explicando, olha, eu fiz de vocês um corpo único por causa desse motivo. E a Bíblia é linda porque ela explica a própria Bíblia. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 4 ao 6, a gente está falando de comunhão, a gente acabou de ler Coríntios, então a gente vai dizer sobre a importância da comunhão, porque sermos um corpo. Efésios 4, de 4 a 6, vai dizer o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Apóstolo Paulo fala de uma maneira clara: só existe um único Deus, um só Senhor, um único batismo. Porque aquilo que vem de Deus é único. Não existe outros deuses. A Bíblia vai dizer, não tem outros deuses. O nosso Deus é único. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com base nisso, nós pertencemos a um só corpo. Porque cremos num Deus todo-poderoso. Porque cremos num Deus que é único. Um só Espírito. E esse Espírito está com letra maiúscula. Quando a Bíblia traz esse Espírito piscando em letra maiúscula, ele nos remete ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Ou seja, somos lavados por um único sangue.
remidos por um único sangue, e dentro de cada um de nós habita o Espírito Santo de Deus, porque dentro de nós não habita mais algo que era impuro, mas dentro de nós começa a habitar o Espírito Santo de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: onde habitou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça começa a abundar dentro de cada um de nós através do Espírito Santo, quando chamamos de Emanuel, o Deus conosco, o Deus dentro, o Deus que está em nós. Amém, queridos? E aí, Jesus também vai falar lá no Evangelho de João. Evangelho de João, a gente vai remeter lá para João agora. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos para lá. João, capítulo 17, vai dizer o seguinte. Estou falando sobre a importância da comunhão, tá? João, capítulo 17, do verso 20 ao 21, vai dizer o seguinte. Cadê? Me achei. E não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que a importância da comunhão? Porque a igreja revela Cristo ao mundo. Entendeu agora? Quando João traz isso à existência em seu evangelho, ele declara que Cristo falando: Pai, para que eles vejam e sejam iguais, assim como o mundo vê que eu e ti somos um, através desta igreja que há de vir, através destes que hão de vir, eles também serão um só corpo. E através desse um só corpo, verão a mim, verão o Cristo que derramou o seu sangue, o Cristo que se sacrificou, porque esse Cristo, ele vivencia o amor, porque esse Cristo, ele vê todo mundo de forma igual, porque esse Cristo valoriza o grande, valoriza o pequeno, porque esse Cristo ama a todos, porque esse Cristo não faz acepção de pessoa. Então é por isso que a igreja reflete Cristo, porque esse é o nosso papel na terra, nossa responsabilidade. A paz, Dani, que Deus abençoe. Tia Lídia, que Deus abençoe. Esse brilho de Cristo que a igreja precisa revelar, ele está diretamente ligado à nossa comunhão. Por isso esse texto de Paulo, ele soa, ele bate tão fundo em cada um de nós. E aí, portanto, nós também devemos dar grande importância à comunhão. Demonstramos ao mundo que fomos mudados. Não primeiramente porque memorizamos versículos bíblicos. Não porque oramos antes das refeições, não porque entregamos o dízimo, não é por causa do nosso salário, nem porque ouvimos músicas evangélicas, mas a gente reflete o mundo porque nós demonstramos de maneira crescente uma coisa muito importante. Como igreja, suportamos uns aos outros. Como igreja, perdoamos uns aos outros. E como igreja, amamos uns aos outros. Esse é o nosso evangelho. É por isso que o lema é: somos família, somos igreja. Porque família, a gente suporta um monte de coisa. Família, a gente perdoa um monte de coisa. Família, a gente ama, mesmo às vezes estando chateado, mas a gente continua amando. Então, a igreja, querido, essa comunhão que a gente fala, essa comunhão que a gente prega, essa comunhão que a gente louva, não eu, mas sempre o nós, Pai nosso que estás no céu.
O Pai sendo nosso Pai, nosso Deus, Todo-Poderoso, habitando em cada um de nós, reflete isso, o suportar, o perdoar e o amar. Essa é a tríade da nossa comunhão. Assim como tem a Trindade divina, Pai, Filho, Espírito, a nossa comunhão em Deus e nossa comunhão como igreja tem isso. O suportar, o perdoar e o amar. E isso é profundo. Porque isso nos faz buscar a Deus todos os dias. Porque isso nos confronta como seres humanos. Isso nos coloca frente a frente com nossas virtudes e nossos defeitos. E nos faz ver que precisamos nos converter todos os dias para vivenciar esse evangelho que a gente prega sobre a nossa comunhão. Você está vendo como comunhão é uma coisa tão mais profunda? E aí a gente vai ver outra coisa muito importante. A comunhão é feita de unidade na adversidade. Perdão, a comunhão é feita de unidade na diversidade. Você está entendendo isso? A comunhão é feita de unidade, ó, não tem espaço, ó. A união é feita de unidade na diversidade. Somos muitos e somos muitos diferentes uns dos outros. Mas estamos unidos por um só sangue. E lá, e isso é tão lindo que Paulo vai trazer isso. Volta lá em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, o mesmo capítulo, capítulo 12, tá? Paulo, ele traz isso dessa maneira tão importante, que eu separei aqui, essa unidade na diversidade. Ele vai falar do verso 12 até o verso 14, vai dizer assim, ó. Porque assim como o corpo é um, o corpo da Paty é um, o corpo do Cadu é um, o corpo da Dani é um, o corpo da irmã Lídia é um. Então, ó, Paulo é maravilhoso quando ele fala isso. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, os nossos corpos são um, mas ele tem vários membros. Você vai lendo a palavra de Deus e você começa a fechar os seus olhos e vai vendo o que o apóstolo vai dizendo. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ainda que tenhamos muitos membros, ainda que tenhamos muitos órgãos, todos fazem parte de apenas um corpo. A unidade na diversidade. E o versículo 13 vai falar: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quando você desce as águas batismais, aquele que te batiza, o ministro que te batiza, ele vai dizer o quê? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, todos fomos batizados em um só Espírito, formando com isso um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O mesmo Espírito que derrama graça, que derrama unção, que derrama o óleo, que derrama a bênção sobre gregos, sobre judeus, sobre livres, sobre servos, é o mesmo que derrama sobre a igreja. Na igreja não tem o mais ungido que A ou mais ungido que B. O mesmo Espírito derrama a sua unção. Na igreja não tem a oração de A é mais forte que a oração de B. É o mesmo Espírito que vai derramando a graça. O que faz a diferença, queridos, é o grau de intimidade que você tem com Deus.
Porque Deus nos vê iguais. Deus nos vê como filhos. Deus nos ama de maneira igual. Deus não precisa do meu salário. Deus não precisa do meu status. Deus não precisa dos meus bens. Porque quando ele morreu para rico, ele morreu para pobre, ele morreu para o preto, ele morreu para o branco, ele morreu para o indígena, ele morreu para o amarelo, ele morreu pelo ocidental, ele morreu por todos. Porque somos igreja. Somos igreja. Somos corpo, precisamos nos ver como corpo, precisamos nos ver como um só espírito, precisamos nos ver como parte um do outro. Não esqueça a tríade: suportar, amar e perdoar. Por isso essa comunhão, porque se um está se sentindo fraco, o outro vem e ajuda o outro a se colocar de pé. Um levanta o outro. Isso. Por isso essa comunhão. Eu não estou aqui para ser julgada, eu não estou aqui para ser apontada, mas o papel da igreja, a igreja vai fazer o quê? Vai me abraçar, querido. É por isso que nós, sempre que a gente vai à igreja, a gente se sente feliz, porque nos sentimos abraçados, porque nos sentimos parte do corpo. E todos os ministérios, tudo que você faz na casa do Senhor, tudo que você faz para a obra do Senhor tem o mesmo valor para Deus. Sabe por quê? Porque somos iguais. E aí, a tia Lídia ainda falou aqui, ó, sem intimidade não chegamos a lugar nenhum. É isso que a tia Lídia falou. Eu só consigo enxergar esse corpo se eu estiver íntimo do meu Pai. E aí o Senhor está falando, duas coisas chamam muita atenção em um corpo. A diversidade é uma delas. Um órgão só não é um corpo. E a unidade tem vários órgãos dispersos que não são um corpo. Então eu tenho uma unidade com vários órgãos dispersos, mas que não formam um corpo. E muitas vezes eu tenho um corpo com uma diversidade muito grande. E como é que nós nos vemos uns aos outros? Com os olhos de Deus. Só Deus para unir esse corpo. Só Deus para unir mentes que pensam diferentes. Corações que sentem diferentes. Pessoas que entendem diferentes. Sabe por que isso é possível? Porque dentro de nós habita o mesmo Espírito. Eu posso pensar diferente de você, mas tem uma coisa que a gente pensa igual. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de todo mundo. Não existe outro Deus. Não existe outra fórmula. Só Jesus é o único que pode salvar, curar, restaurar, é o único que faz milagres. E aí, querido, quando a gente consegue entender isso, a gente já começa a trabalhar como corpo, como igreja. A gente já começa a se ver como igreja. Gente, é isso. É tudo para o reino. Se vamos fazer alguma coisa, é visando o crescimento do reino. Não é o crescimento de uma pessoa, não é o crescimento de um ministério, não é o crescimento de A ou de B, é o crescimento da igreja, é o crescimento do reino. É esse pensamento que a gente precisa ter. Estamos unidos, porque o reino de Deus precisa avançar. Estamos unidos, porque o Senhor quer alargar as tendas do reino de Deus. Estamos unidos, porque o evangelho precisa ser pregado. Porque mais vidas precisam vir para o reino. E se sentirem amadas, e se sentirem acolhidas, e se sentirem vivas. Que tem muita gente lá fora sofrendo de depressão por se achar inferior. E pasmem vocês, tem muita gente que se acha superior, mas na verdade lá dentro sabe que está sozinho. E aí fica tentando meios
para poder estar em evidência, quando na verdade o que ele mais precisa é do reino. E a gente pode levar esse reino, porque a gente conhece o que é estar um. Existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos, e é aí que está a comunhão também. E uma delas é ser cristão. Não vamos conseguir ser cristãos sozinhos. Exatamente. Nossa primeira dependência e única é de Deus. Precisamos colocar Cristo no centro de tudo. E depois, amar como um cristão. Perdoar como um cristão. E suportar como um cristão. E isso a gente tem que viver, um com o outro. Entendendo um ao outro. Dialogando um com o outro. Sem máscaras. Sem grandes retóricas. Sem buscar ser superior um ao outro. Eu conheço mais que você. Eu entendo mais que você. O meu conhecimento é mais profundo que o seu. Sem aquele palavreado, né, que a gente chama do crentez, né? Eis que te digo. Olha, vou te enviar agora. Não, querido. Não é isso que a gente está falando, não. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de uma comunhão completamente espiritual, de que quando você começar a conversar com teu irmão, ele começa a receber, e quando você começa a conversar com ele, ele começa a receber da parte de Deus. Ou seja, sabe aquela troca de espírito com espírito? Uhum. Ambos vão recebendo da parte de Deus e a conversa começa a fluir e você começa a sentir a presença de Deus, Deus ali no meio, e a conversa conseguindo fluir e todos conseguindo compreender que há um mover de Deus ali. E todos conseguem sentar e conversar. E um aprende com o outro. Isso é que é importante. Igreja é isso. Igreja é um aprendendo com o outro. Por isso que a Bíblia vai dizer que não conseguimos ser cristãos sozinhos. Porque precisamos de comunhão. Quando Deus falou lá em Gênesis, não é bom que o homem viva só. Deus não fez o homem para viver só. Cristo vai dizer o que em João? Pai, para que eles vejam que eu e ti somos um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Ou seja, irmão, minha irmã, eu preciso de você. Eu não vou conseguir chegar sozinho. Uhum. Segura a minha mão porque eu preciso de você. E precisamos uns dos outros. Porque muitas vezes na caminhada, a gente se decepciona. A gente chora. Muitas vezes a gente peca. Muitas vezes a gente cai e precisamos de alguém que nos dê a mão para a gente levantar. A gente não quer aqui espírito de acusação. Porque quando eu for admoestar no meu irmão, eu consigo sim admoestar no meu irmão, no amor. Verdade. Eu consigo mostrar para o meu irmão que ele errou e ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa sair de cima do muro, no amor. E isso é lindo como igreja. Quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, foi para isso. O véu do templo se rasgou também, porque lembra da época de Jesus? Nós tínhamos vários grupos políticos, né? Os fariseus, os saduceus, e tinham os zelotes. Tinham vários grupos políticos da época, mas todos se achavam conhecedores da mais suprema verdade. E olhavam o povo sempre com um olhar de cima, com um olhar superior.
Mas quando Cristo veio e quando ele rasgou o véu, ele estava dizendo o seguinte: eu, o Senhor, vejo todos de forma horizontal. Foi isso que eu ouvi ontem também. É isso que Cristo está dizendo. Eu, o Senhor, vejo judeus, gregos, servos, livres, todos de forma horizontal. Amém. Sejam homens, sejam mulheres, sejam pobres, sejam ricos, eu vejo de forma horizontal. E se Deus, que é o Todo-Poderoso, vê de forma horizontal, nós como igreja precisamos ver da mesma forma. Essa precisa ser a nossa visão. Essa precisa ser a nossa visão. Vamos continuar aqui? Fala, amor, o que você queria falar. Eu até comentei ali que buscamos Deus, né? Eu quis dizer a presença de Deus através do outro, né? Se não for assim, de nada adianta, que a comunhão é primordial. A comunhão é primordial. Porque eu sinto Deus em você. É, isso. Eu vejo Deus em você. Isso, exatamente. Por isso que os nossos olhos precisam estar em Deus. Sim. E nossa intimidade com Deus a cada dia, porque aí a gente vai... Ah, mas como é que eu vou saber que aquele irmão está no mesmo espírito? Você não precisa saber. Você precisa estar em Deus. É a única coisa. Como é que eu vou... Querido, só esteja em Deus. Seja íntimo dele. Isso já faz toda a diferença. Porque Deus vai falando, sabe, tanta coisa. E muitas vezes, você pode estar até longe, pode estar, como acontece comigo e com o Cadu, que a gente está aqui em outro estado, e vocês estão aí no Rio. Mas se existe comunhão em Deus, é como se estivéssemos juntos. Por quê? Porque existe uma comunhão, existe uma maneira, entendeu? De sabermos que somos um só corpo. Vamos continuar. Na comunhão não existe inferioridade, isso é muito importante. Vou pedir para o Cadu ler o verso 15 e o 16 da mesma passagem bíblica. 1 Coríntios, capítulo 12. Lê para mim, por favor, o verso 15 e 16. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Paulo agora compõe uma espécie de fábula. Sabe o que é uma fábula? Os membros começam a falar entre si. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha, aqui ó, disser, porque não sou olho, não faço parte do corpo, não é a orelha, é o corpo? Na igreja nós somos todos um. Lembra que eu acabei de dizer? Somos todos horizontais. Não importa se você é o dedo mindinho ou a unha do dedo mindinho, você é corpo. Entendeu? Não interessa se você, querido, é aquele que ministra o louvor, ou se você é aquele irmãozinho que está sempre varrendo a igreja. Você é corpo. Não interessa se você só fica ali na porta, apertando a mão de cada pessoa que chega, dizendo, seja bem-vindo, a graça e a paz do Senhor. Você é corpo. Se você é aquele que senta, chega na igreja, sentou na igreja, olhou para o irmão e disse, eu te amo. Você é corpo. Se você é aquele que está pregando, está ministrando, você é corpo. Porque não existe inferioridade.
E não existe superioridade. Somos todos parte de um corpo. Somos todos um em Cristo. Somos filhos de um só Pai. Porque tem pessoas na igreja que, infelizmente, às vezes se acham superiores, sabe, queridos? Infelizmente, existe esse tipo de pessoa na igreja. Que acha que porque o dízimo dele é maior, então ele pode falar. Porque ele tem um cargo na igreja maior, então ele pode dizer o que A vai fazer, o que B vai fazer. Porque ele é líder do departamento tal, então ele pode ser assim ou assado. Quando eu puder, eu venho pregar. Quando eu tiver tempo, eu venho pregar. Não é assim que Deus vê. O Senhor vai dizer que somos todos iguais. E aí, Paulo diz o seguinte: a comparação é um veneno da autoestima. Você já viu isso? Porque fulano prega melhor que ciclano. Isso é um veneno no meio da igreja. Porque a oração da irmãzinha tal é melhor do que a oração da irmãzinha tal. Isso é veneno na igreja. Porque a intercessão com A é melhor do que a intercessão com B. Isso é veneno na igreja. Porque a irmã tal louva muito mais bonito. E o irmão fulano de tal dá uma aula aí bem melhor do que o outro. Isso é veneno no meio da igreja. A Bíblia vai dizer que Deus chamou homens e mulheres de povos, tribos, língua e nação, para que pregasse o Evangelho. E a Bíblia também diz que hoje nós somos a carta viva. Nós, igreja, somos a carta viva de Deus na terra. Ei, olha aqui que eu estou te dizendo. Deus te chamou com propósito. Não se sinta inferior a ninguém. Deus te chamou com propósito. Se Deus está colocando na tua mão o teu propósito, querido, seja íntimo de Deus e continue buscando a graça do Senhor. E não se sinta também superior a ninguém. Porque só existe um que é santo. Só existe um que é dono da igreja. Só existe um que é digno de ser adorado. E só existe um que é digno de receber a honra e o louvor. E o seu nome é Jesus Cristo. Somos privilegiados por termos a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Somos privilegiados por ter esse evangelho todos os dias em nossas vidas. Pela liberdade que temos de falar de Jesus em nossa nação. Somos privilegiados porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Somos privilegiados por fazermos parte de um corpo de Cristo. Somos privilegiados por termos a nossa igreja. Ainda que seja pequena, mas é a nossa igreja. Somos privilegiados. Somos privilegiados de estarmos todos juntos. Somos privilegiados por estarmos crescendo em Cristo. Somos privilegiados por estarmos, desenvolvendo em Cristo a sua graça e a sua riqueza sobre cada um de nós. E as suas misericórdias sendo derramadas sobre cada um de nós. Somos privilegiados por todo dia podermos contemplar o dia e Deus falar conosco. E a gente dizer: bom dia, Espírito Santo, porque tu estás comigo. Somos privilegiados porque podemos levantar a nossa Bíblia e ler a nossa Bíblia, seja no nosso carro, seja no nosso transporte, seja no nosso serviço. Somos privilegiados em poder falar isso e poder pregar este evangelho. Por isso, queridos, podemos viver em comunhão e glorificar a Deus pelas coisas que Deus tem feito. E por isso que a comparação é um veneno da autoestima. Sabe por quê? Porque quando eu começo a comparar, eu começo a elevar, colocar um irmão acima do outro. E o que a gente falou no início? Deus vê todo mundo de forma horizontal.
Eu não posso esquecer da responsabilidade que Deus coloca na vida de cada um. O pastor da igreja tem uma responsabilidade fora de série. E muitas vezes, o outro irmão não tem aquele chamado, não é porque ele é inferior ao pastor, não. É porque Deus preparou a ele para um outro ministério, um outro segmento. Para pastorear aqui, Deus levanta um. Para louvar, Deus levanta aquele ali. Para ajudar na intercessão, Deus levanta esse aqui. E cada um respeitando o ministério do outro. E honrando o ministério do outro. Sendo submisso. Quando eu falo em submissão, eu não falo em você estar por baixo, mas quando eu falo em submissão, eu falo em respeito. Em você ajudar, em você colaborar, em você somar com o ministério do teu irmão. Você se alegrar com o ministério do teu irmão. Você se alegrar com as vitórias do teu irmão. Porque isso é ser igreja. Eu me alegro com a tua vitória e você se alegra com a minha. Isso é ser igreja. E aí a gente vê também que na comunhão não existe inferioridade, como a gente acabou de falar. Mas também na comunhão não existe o que a gente falou, mas a gente vai provar biblicamente, a superioridade. Lê pra gente, por favor, do verso 20, do 17 ao 21. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Entendeu? Não precisa do outro. Por que não existe superioridade? Exatamente. Cadu disse a frase que ele se antecipou sem saber, eu ia falar essa mesma frase. Na comunhão não existe superioridade, querido, simplesmente porque um precisa do outro. Eu preciso de você. E você precisa de cada um de nós. Por isso que não existe a superioridade. Por isso que a Bíblia vai dizer que se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde é que estaria o olfato? Quer dizer o seguinte, cada um, dentro da sua função, se faz necessário dentro do corpo. E cada função é extremamente importante para o corpo. Porque qualquer um saia faz falta. Você está entendendo? Por isso que Deus está sempre trazendo de perto ou de longe e suprindo o corpo. Porque quando algum membro não está legal, o próprio Deus, oh, Deus é lindo. A Bíblia vai dizer que aquele que faz a ferida, ele mesmo cura. O próprio Deus faz o trabalho de afastar, mas ele traz a cura. E aí a gente vê, meu Deus, o corpo já está completo de novo. Você está compreendendo isso? Onde há comunhão, existe consideração. Agora eu peguei pesado, hein? Onde há comunhão, existe consideração. Significa o seguinte, verso 22 ao 24. Marido, por favor. Momento que agora eu... Aí... 22, né? 22 ao 24, por favor. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Verdade. E as partes que consideramos menos honrosas
são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. O que Paulo quis dizer com isso? Da mesma maneira que todas as partes do corpo são honradas, todos os membros do corpo de Cristo devem ser valorizados. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte: valorize o corpo, valorize a igreja, valorize, crie raiz forte na sua igreja, querido. Valorize onde você está. Porque onde há comunhão, existe consideração. Paulo escreve que os membros do corpo que parecem menos honrosos são justamente aqueles que recebem maior honra. Talvez estivesse pensando no seu próprio caso. Ele tinha sido perseguidor da igreja e depois recebeu o privilégio de tornar-se apóstolo dos gentios. Isso é graça. Tá? E isso quer dizer o seguinte: Deus chama quem quer, como quer e prepara da forma que Ele quer. Então, honre os irmãos, honre uns aos outros, honre a igreja que você tá congregando. Onde você estiver. Honre, querido. Honre, porque você está semeando hoje. Onde você estiver. A lei da semeadura, ela é linda. Vai vir o dia da colheita. E se você não conseguiu semear, você não vai ter nada para colher. Onde há comunhão, existe consideração. Então considere a todos. Considere o seu pastor, considere a sua pastora, considere o seu irmão em Cristo, considere o irmãozinho que fica ali na porta apertando a mão de cada um, dizendo a paz do Senhor. Considere o irmãozinho da cantina. Considere aquela irmã, ou a irmã abençoada, aquela que enquanto você assiste o culto está cuidando dos seus filhos, lá na salinha das crianças. Os irmãos. Considere os professores de escola bíblica dominical, que estudam cada aula para buscar em Deus algo de especial, para enriquecer a sua vida e a sua fé. Falei. Pronto. Considere. Considere as atividades da igreja. Considere a comunhão sempre que está se fazendo no meio da igreja. Considere o teu primeiro amor. Considere você estar junto, em comunhão. Vai semeando, querido, porque está chegando o dia da colheita. E aí a gente finaliza, que só faltam 10 minutos. Onde há comunhão, existe atenção. Esse é o nosso último tópico. Onde há comunhão, existe atenção. E esse aí, eu vou ler para vocês. Do 25 ao 27, vai dizer assim, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Não pode haver cuidado com um e não haver cuidado com o outro. Você está entendendo isso? Ah, eu não vivo sem a irmã fulana. Não existe isso. Você não vive sem Jesus. Pronto, falei. Não existe isso. Você não vive sem Deus. Sem Deus ninguém vive. Ele é nosso sustento, Ele é nosso alimento, Ele precisa ser a nossa prioridade. Deus é soberano.
acima de tudo e de todos. Então, ó, para que não haja divisão, ainda estou no verso 25, para que não haja divisão no corpo. Igreja dividida não subsiste. Para que não haja divisão no corpo, está dizendo o apóstolo Paulo. Para que não haja divisão no corpo, precisamos ser um. O alvo é Cristo. O evangelho é Cristo. O alvo não sou eu. O alvo não é o meu eu. O alvo não é o que eu gosto. O alvo é Jesus Cristo, Senhor e Consumador da nossa fé. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O apóstolo está dizendo o seguinte: se um sofre, todo mundo sofre. A Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai com aqueles que se alegram. Se você está sofrendo, querido, eu vou sofrer junto contigo. E a tua vitória é a minha vitória, porque a minha bênção passa pela tua vida. Você consegue entender isso? Se eu hoje sou abençoada, é porque você aí do outro lado teve orando pela minha vida, teve orando pela vida do Cadu, teve orando pela vida da igreja. Então, nós somos um em Cristo. E isso se faz necessário todos os dias. E aí o versículo 27 ainda diz mais: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, todos os membros do corpo precisam de cuidado. Se o dedo estiver ferido e o pé e a cabeça disserem: isso não é problema meu, logo a infecção vai se espalhar. Não é verdade? E aí ela pode se espalhar por todo o organismo, chegando inclusive ao pé e à cabeça. Deu para você entender? Eu vou repetir porque é didático, como diz o nosso pastor. Se o dedo do pé estiver ferido e o pé e a cabeça falarem assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso, ele que se vire. Como muitas vezes a gente faz, às vezes, né? A gente não sente a dor do nosso próximo. Verdade. A gente não chora com o nosso próximo. Verdade. Importa é a minha dor. Sempre os meus problemas são maiores do que o do meu próximo. A gente sempre coloca isso. Verdade também. Mas, se o dedo estiver ferido e o pé e a cabeça disserem isso não é problema meu, a infecção pode se alastrar e chegar até o pé e a cabeça. Chega em todo o corpo. Exatamente. E aí, todo o corpo fica doente. Se eu não me cuido, eu prejudico todo o corpo. E se eu não cuido do meu irmão, eu também prejudico o corpo. Se eu não cuido do outro, eu serei prejudicado. Cada crente influencia seu irmão a cuidar um do outro. Já está na hora da gente influenciar a cuidarmos uns dos outros. Ao invés da gente influenciar, às vezes, a ficar criticando, a ficar murmurando, a ficar apontando defeito, vamos influenciar a cuidarmos uns dos outros. Vamos influenciar, irmão, vou te dar um abraço aqui, porque eu te amo. Nenhum homem é uma ilha isolada, querido. Cada homem é parte de um continente, um pedaço de terra firme e que precisa de cuidado. E a gente está aqui para cuidar, como igreja. E saiba o seguinte, temos o maior prazer de cuidar. Resumindo a imersão de hoje, é só para te dizer uma coisa. Você não está sozinho nessa batalha, tá? Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa guerra. Conta com a gente.
Porque nós somos família e somos igreja. Porque a gente está junto, porque a gente quer crescer junto, porque a gente quer somar junto. E eu estou muito feliz. Feliz porque as irmãs vão lá pro cinema, vão se distrair lá no cinema. Não sei se essa bênção do cinema se estendeu além das irmãs, mas vão pro cinema. Não perca a oportunidade. Eu não vou ficar em casa que eu tô muito trabalho, tá muito calor. Vai pra comunhão, querido. Vai lá assistir o filme. Conseguiu um preço bom, conseguiu uma forma de pagamento abençoada, conseguiu uma oportunidade de ver o filme. Não. Sábado, carnaval, dia de carnaval, eu vou ficar aqui. Querido, vai pra comunhão. Às vezes você fica em casa, você implica com o marido, implica com os filhos, implica com todo mundo. Vai pra comunhão, querido. Vai lá assistir o seu filme. Vai se divertir um pouquinho. Vai fazer uma higiene mental junto com o corpo. O corpo todo tá indo fazer higiene mental. Vai você também. Pra que ficar em casa buscando infecção? Pronto, falei. O bom que a gente vai... Isso é bom que a gente já... Daqui a pouco vai chegando aos 50, a gente vai falando mesmo. Já falando. É que nem uma conhecida minha aí, esses dias agora, ela falou assim, falei mesmo, é isso aí. Falei. Vai pra comunhão, crente. Comunhão, crente. Já tá na hora de você viver em comunhão, crente. Sabe por quê? Porque essa comunhão vai te fazer crescer. Essa comunhão vai fazer intensificar o suportar, perdoar e amar. O homem não é uma ilha isolada. O homem, nós precisamos uns dos outros. Amém? Que Deus abençoe essa imersão, que Deus abençoe a sua vida. A Dani tá falando aqui que o cinema é para toda igreja. Cinema para toda a igreja, com valor promocional. Ainda tem pipoca também. Não sei como é que deve estar o valor da pipoca, mas deve estar incluso na promoção. E se não tiver, a gente faz vaquinha, ou então você faz a sua pipoca em casa. Eu vou contar um segredo. Eu faço aqui a pipoca em casa e levo pro cinema quando eu vou pro Cadu. Ou qualquer coisa, você faz a sua pipoca em casa e leva aquela bacia de pipoca pro cinema, mas não deixa de ir. Vai. Chega de, eu amo os irmãos, mas eu quero ficar dentro da minha casa. Para com isso, crente. A gente acabou de pregar hoje. Cristão não consegue ficar sozinho, não. Porque nós somos corpo. Sentimos falta um do outro. E cristianismo não quer dizer que eu sozinho me basto. Evangelho. Cristianismo não é isso, não. Cristianismo vai dizer que eu e o Pai somos um. Assim como vós sois um em Cristo. Ou seja, somos um corpo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dani, obrigada por falar, cinema para todos. Domingo agora, o culto é pela manhã. Domingo de carnaval, o culto pela manhã. Fica ligado nas redes sociais da nossa igreja. Nosso Instagram. Tem sempre lá os avisos no nosso Instagram. E fica ligado também nas novidades que vão estar chegando na nossa igreja. Amém? Quero te agradecer por você ter ficado até agora conosco nessa imersão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não pôde contribuir para o nosso ministério, os dados bancários da nossa igreja, eu creio que já estejam aí, ou se não tiver, o Cadu deve estar colocando, ou então daqui a pouco libera os dados bancários da nossa igreja. A nossa conta Pix é o nosso CNPJ, tá? É o nosso CNPJ, porque nós como igreja também temos que pagar. Temos nossas responsabilidades com as concessionárias, temos que pagar as contas. A igreja paga a conta, irmão. A igreja paga a conta. Porque como igreja a gente tem, manter o povo no ar-condicionado, porque essa onda de calor tá só Jesus na causa. Crianças precisam do ar-condicionado. O povo precisa se alimentar. O povo precisa estar, se sentir bem, se sentir aconchegado. Não é verdade? A água precisa estar gelada. A luz tem que estar paga. E como é que a gente faz isso?
é semeando, ajudando um ao outro. Então, você quer semear na nossa igreja, quer nos ajudar com uma oferta voluntária aos nossos parceiros, muito obrigado. Você que já tem contribuído, você que já tem dizimado, muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Os dados bancários da nossa igreja estão aí. E também, se você quiser ajudar também na ida ao cinema, eu não vou poder ir porque nesse dia eu tenho um compromisso, Dani, mas eu quero abençoar uma irmã, ou eu quero abençoar um irmão que possa ir. Fala com a Dani. A Dani tá aqui, A Dani tá aqui no nosso Insta. Fala com ela, que com certeza ela vai dizer o que precisa fazer, onde é que precisa, como faz o Pix, se vai fazer por Pix, se não vai fazer por Pix, como é que você pode ajudar, de que forma você pode ajudar. Eu não posso ir, mas eu posso ajudar quem tá doido para ir ao cinema e não tem condições, que às vezes tem aquele irmão nosso que não tem condições de ir. E a gente que pode ajudar nessa hora, por que não ajudar? Então a gente coloca alguém para abençoar, ok? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento, encerrando esse período de imersão. Amém? Pai, que nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por esse período da imersão. Muito obrigada pela tua graça sendo derramada sobre a tua igreja. Muito obrigado porque estamos vivendo em comunhão. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade e pedimos a tua graça e as tuas misericórdias sendo derramadas sobre cada um de nós. Pai, fala conosco nessa madrugada, Senhor. Fala conosco no decorrer dessa semana, esse período de carnaval. Guarda os teus filhos, livra os teus filhos de qualquer mal, livra os teus filhos do homem sanguinário, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja. Que esse passeio que a tua igreja vai fazer ao cinema, Pai, seja realmente um divisor de águas, seja também uma diversão para a tua igreja, que seja, Senhor, para que as pessoas possam estar juntos em comunhão, que possam sorrir, que possam brincar, Deus, que possam se divertir todos juntos ao cinema. E se tem aquele irmão que nunca foi a um cinema, que essa seja a oportunidade dele ir, Pai, dá condições, Senhor, por favor. Se tem aquela família que há muito tempo não vai ao cinema, Senhor, que já tem anos que não vão, e surgiu essa oportunidade, Pai, nós como corpo, dá um sinal pra gente poder ajudar, Senhor. Pra gente poder estar junto, Senhor. Pra gente poder também estar nesse comunhão e fazer parte dessa nova história. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade. Até logo.